I'm Teacher Michelle. Olá pessoal, professora Michelle, de língua inglesa aqui mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos dar sequência às nossas análises de questão como parte do preparatório para o Enem. Pessoal, hoje nós vamos falar de estratégias de leitura, nós já tivemos outras atividades e outras aulas com foco nesse tema. Falamos do skimming, do scanning, das palavras cognatas, da inferência e da predição. E hoje nós vamos falar dos typographical elements, dos elementos tipográficos. O que é isso, professora? São as pistas visuais que vocês vão encontrar nos textos em inglês. Essas pistas, elas podem se resumir a qualquer tipo de informação que está relacionado com a escrita do texto que te oferece algum tipo de informação. Então, por exemplo, nós temos as imagens. Então, se você vê um texto que tem uma imagem, isso já é uma grande dica. Os títulos, as legendas ou as fontes, de onde aquele texto saiu. Se você vê, por exemplo, que no subtítulo, na fonte, de onde aquele texto foi tirado, aparece a palavrinha news, você sabe que aquilo saiu de um veículo de imprensa, de uma notícia, de um texto jornalístico, tá? Numbers, números. Número vai ser igual em inglês e em português. Então, números indicam ordem, quantidade, também informação para você. Capital letters, se tem alguma coisa com letra maiúscula, você sabe então que é um nome próprio, tá? E por fim, pontuação. Então, se você vê um ponto de interrogação, é porque tem uma pergunta no meio do texto. Se você vê uma exclamação, é porque é um destaque de alguma emoção. Se você vê aspas, é porque é a citação de alguma coisa. Então, todos esses elementos que são perceptíveis visualmente, são elementos que te ajudam na interpretação textual, ok? Vamos para a nossa questão, para a gente trabalhar a análise e a resolução de mais um tipo de texto em inglês. Olha que aqui eu tenho um título, tá? Mas lembra que a gente sempre começa primeiro pelo enunciado. Você vai ver que o enunciado já te dá algumas informações. Em jornais, então, ó, já tem um referencial de onde esse texto saiu. Há diversos anúncios que servem aos leitores. Então, aqui eu estou falando de um texto que é um anúncio que saiu de um jornal. Então, isso são as informações relacionadas ao tipo de texto, a tipologia dele. O conteúdo do anúncio veiculado por este texto interessará a alguém que esteja procurando o quê? Então, o nosso objetivo é identificar nesse anúncio o que eles estão oferecendo, tá bom? Para a gente poder localizar. É uma vaga de emprego? É um imóvel? É um serviço? É uma pessoa que está oferecendo para trabalhar? É um curso? Então, olha que com base no que o texto me oferece, o que o enunciado me oferece, eu já sei o que eu tenho que procurar no texto. Então, vamos lá. Título do texto: Tennessee Mountain Properties Description. Então, está falando de uma descrição de uma propriedade em uma montanha no Tennessee. Tennessee é um local, é um nome próprio que representa um lugar. Aí vem aqui, on quer dizer possua, tenha, a renovated house, uma casa renovada. Olha que para eu analisar, por exemplo, o que esse anúncio está oferecendo, eu já identifico logo pelo início do texto, tá? Então, o que eu posso observar? É um texto de anúncio que está num jornal. Para que servem os anúncios de jornal? Para você divulgar alguma coisa, que pode ser um serviço, pode ser um bem, pode ser um imóvel. Tá? É isso que o foco da questão oferece. Então, ele diz, tenha uma casa renovada, ou possua uma casa renovada, por menos do que $290 per month. Olha os elementos tipográficos. Número com cifrão, então está falando de valor, $290 por mês, e tem um monte de exclamação. Quer dizer, chamando a atenção para você, ó, é uma bagatela, o preço está barato, está baixo o valor para você usar ou para você utilizar esse imóvel. Todo o restante do texto é ele dando detalhes. Olha que aqui o tipo de texto é uma description, é uma descrição. Então, é ele falando o que tem nessa casa. Tem janela nova, tem o piso que está laminado, quer dizer, você tem cerâmica. Então, ele vai citando vários detalhes sobre essa propriedade.
Por aqui, então, considerando as alternativas, o que eu encontro? Letra B. Eu estou falando de um imóvel residencial. A palavra que apareceu no anúncio foi house. Você sabe o que significa house? House é casa. Então, a gente está falando de um imóvel residencial para compra, ok? Pessoal, nós encerramos por aqui a nossa revisão e a nossa correção de atividade. Bons estudos e até a próxima. Bye, bye!